Deus que excede todo entendimento, guarde o seu coração e a sua mente neste momento, para que você se volte ao Deus Todo-Poderoso. Abra sua Bíblia em 1 Coríntios capítulo 6. 1 Coríntios capítulo 6. Vamos ler um versículo. Versículo 17, 1 Coríntios 6, 17, diz assim: mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com Ele. Aqui está falando de unidade, está falando de comunhão com Deus, que é o tema dessa mensagem. Comunhão com Deus. Para termos comunhão com Deus, está escrito aqui que nós devemos ser um só espírito com Ele, um mesmo espírito. Por isso que nós ministramos aqui, algumas vezes falamos muito sobre viver no espírito e não na carne, as obras das nossas vontades pecaminosas. Ser um espírito com Deus, o mesmo espírito, é quando nós nos unimos, e a comunhão é uma das funções do espírito do homem, da pessoa, do homem. Nós somos corpo, alma e espírito. E uma das funções do espírito é comunhão. Porque nós não podemos ter comunhão com Deus através do nosso corpo ou da nossa alma, mas sim do nosso espírito. Porque Deus, Ele é Espírito. Então somente o nosso Espírito pode ter comunhão com Ele. O homem foi criado para ter comunhão com Deus. A vida do homem, ela começa, a história do homem começa com uma comunhão de extrema intimidade com Deus. No jardim, lá no Éden. E vai terminar também com extrema comunhão com Deus, para aqueles que entregaram a sua vida para Jesus. Então, a história do homem começa com uma comunhão extrema com Deus. E ela termina, que na realidade ela não termina, porque é a eternidade. Mas o fim do homem, esse é o desejo de Deus, é que passe toda a sua eternidade com Ele. Para aqueles que entregaram suas vidas a Jesus Cristo. Senão, a eternidade é fora dele, é no inferno. E a palavra nos fala muito sobre isso. Onde haverá choro e ranger de dentes, sofrimento eterno. Esta é uma realidade que muitas pessoas fogem de ouvir sobre isso. Mas eu comento muito, se Deus desse a oportunidade para todos nós, durante 5 segundos apenas, termos uma visão do que será a eternidade no inferno, todos nós levaríamos a sério uma vida de comunhão com Deus. Comunhão significa participação em comum. Comunhão é quando nós temos tudo em comum. Eu estou em comunhão com a minha casa. Tudo que eu tenho é da minha família. Eu estou em comunhão com meu irmão. Aquilo que ele precisa e eu puder ajudar, eu vou ajudar. Porque tudo que tenho não é meu. Eu sou apenas mordomo daquilo que Deus colocou em minhas mãos para administrar. Finanças, bens e muitas outras coisas. Então nós precisamos ter comunhão, não somente com Deus, mas também uns com os outros. Porém, como o assunto é comunhão com Deus, nós só podemos demonstrar para as pessoas que estamos em comunhão com Deus, através do nosso estilo de vida, os nossos comportamentos, pensamentos, as nossas atitudes com as pessoas. Dependendo da minha atitude para com as pessoas em qualquer lugar,
A começar dentro de casa, com um vizinho, com um parente, com um desconhecido no trânsito, com um desconhecido no futebol, na academia. Dependendo do meu tratamento com ele, com essas pessoas, aí sim eu demonstro que eu estou em comunhão com Deus. Porque tudo se resume no amor. Você ama quem te faz mal, você ama o seu inimigo. Se você não ama o seu inimigo, você não está obedecendo a palavra do Senhor. E para termos comunhão com Deus, nós precisamos nos santificar a cada dia. Santificar significa nos separar para Ele. E a santificação que nos leva a Deus não está no nosso sacrifício. Não é mais através do nosso sacrifício, mas na comunhão com Ele. E a única coisa que faz romper esta comunhão é o pecado, que se manifesta de diversas formas. Que abandonemos todos os pecados, nos esforcemos a cada dia para abandonar esses pecados e agradar o coração de Deus. Porém, nós precisamos comentar nesta mensagem que para termos comunhão com Deus, é necessário estarmos em comunhão com o corpo de Cristo. Nós não podemos dizer que temos comunhão com Deus se não temos comunhão com o corpo. Quem não está em comunhão com o corpo está fora do corpo. E quem está fora do corpo não pode ter comunhão com Deus. Impossível ter comunhão com Deus se não tivermos comunhão com o corpo. Comunhão com as pessoas. E eu vou ler aqui a segunda parte do versículo 21 de João 17. A famosa oração, tão conhecida, a oração de Jesus Cristo, no Evangelho de João, capítulo 17. No versículo 21 diz assim, Jesus orando ao Pai, que eles também sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. A falta de comunhão entre nós cristãos na igreja de Jesus, a falta de comunhão impede que o Cristo seja anunciado. Não queira viver uma carreira solo no cristianismo, porque isso não existe. Não há comunhão com Deus se não houver comunhão com o corpo. Quem não se esforça pela unidade do corpo de Cristo não está unido com Ele. E como eu posso me esforçar pela unidade do corpo? É quando eu perceber a falta de unidade e me esforçar para que haja comunhão. Por exemplo, uma pessoa chega para você triste com uma outra pessoa e começa a falar mal. Tenha isso como um desafio. Agora eu tenho um desafio para que haja reconciliação entre essas pessoas. Eu vou ouvir, mas eu também vou agir. Você que está falando mal de alguém, você que está triste com alguém, eu quero te ajudar a se reconciliar com essa pessoa. Infelizmente, muitos relacionamentos destruídos, porque pessoas não aceitam que os outros tenham opiniões diferentes em determinados assuntos. E um assunto que tem destruído, olha como muitas pessoas estão distraídas. Um assunto que tem destruído relacionamentos, famílias, é política. Porque pensam diferente e às vezes não toleram, não aceitam que o irmão, o tio, o primo, o pai e a mãe tenham a opinião política diferente. Pessoas que não se conversam em grupos de família mais. Saiu do grupo, por quê? Porque pensa diferente. Porque não aceita uma opinião diferente em relação à política. Antigamente falávamos muito sobre não discutir
futebol e religião. Hoje o que está destruindo é a discussão por causa de política. Tem pessoas que precisam pedir perdão e voltar para o grupo da família. Aceitar as pessoas. Se não aceita a opinião dela e o conceito dela, é um assunto. Mas aceite a pessoa. Tem pessoas que não se conversam mais. Há quanto tempo você não conversa com um parente seu? Porque ele foi para um lado diferente do seu, na política. Impressionante isso. Porque o reino de Deus não existe política. O reino de Deus não é religião. O reino de Deus não é comida nem bebida. Paz, alegria no espírito. Se você tem um relacionamento rompido por causa da política, religião, futebol, não importa. Continue com seus pensamentos. Mas eu amo você do mesmo jeito. Tome cuidado. Porque o mundo está distraído. Não se distraia com as coisas desse mundo. E aí então, muitas pessoas estão se afastando do corpo, da comunhão. Porque não aceitam que o irmão pense diferente. Eu aprendi muito com isto. Porque as minhas ideias fixas, muitas vezes não aceitava um relacionamento com uma pessoa com outra mentalidade. Mas nós precisamos aceitar as pessoas, mesmo que as ideias não sejam as mesmas. Quem não ama o seu irmão, mesmo com os seus defeitos, com as suas falhas e ideologias diferentes, o amor de Deus não está em sua vida. Meu irmão, eu te amo independente do que você pensa. Independente da sua ideologia, eu te amo. Posso não aceitar coisas que você faz, mas eu te amo. E que as coisas que nós fazemos diferentes um do outro, se elas não nos afastam de Deus, então elas não podem nos afastar. Que haja comunhão com o corpo. Para termos comunhão com Deus, não pode haver comunhão com o mundo. Abra sua Bíblia aí em 1 João capítulo 2, versículo 15. 1 João capítulo 2, versículo 15, diz assim: não ameis o mundo, nem o que há no mundo. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. E aqui eu quero dizer, o mundo e as coisas que há no mundo não são pessoas. Eu não amo aquela pessoa porque é um criminoso. Eu não amo aquela pessoa porque é um pedófilo. Cuidado, nós temos que amar todos. Eu não compactuo com o crime, nem com a pedofilia, óbvio. Eu não aceito o pecado. Mas nós precisamos seguir o exemplo de Jesus, porque ele veio. Está escrito que Deus amou o mundo de tal maneira. E aqui o mundo também não são as coisas do mundo, mas são as pessoas. Nós precisamos saber discernir muito bem a palavra de Deus. Aqui o que o apóstolo João fala, o mundo não são pessoas. Quando fala que Deus amou o mundo, Deus amou as pessoas. Nós não podemos confundir as coisas. Porque muitos dizem, eu não aceito ele porque o que ele faz é errado. Eu não aceito as coisas que ele faz, mas ele eu preciso aceitar. Para que ele possa ver o amor de Deus em mim. E quantas pessoas se aproximam da igreja, porque elas falam, vocês me aceitaram do jeito que eu sou, e eu sei que eu sou pecador. Eu sei que eu estou errado. Eu sei que o que eu faço desagrada a Deus, mas vocês me aceitaram mesmo assim. E agora eu quero mudar. Tem pessoas que por causa da religiosidade afastam o pecador da igreja.
Não deixa entrar na igreja, critica, entra na igreja desse jeito, com essa roupa, vem na igreja de boné, olha, entra na igreja assim, isso é religiosidade. Nós precisamos abraçar vidas que carecem do amor de Deus. Porém, não podemos amar as coisas do mundo. 1 João 2,15, não ameis o mundo, nem o que há no mundo. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Então, quem está em comunhão com Deus, não se pode assemelhar mais com os costumes do mundo. É o novo nascimento. E muitas vezes tem pessoas que dão desculpas. Não, mas eu amo. Se eu amo, então eu posso fazer. Não. Tem coisa que eu posso amar, mas eu não posso fazer, porque Deus não se agrada. E então, aquele amor com as coisas do mundo vão se esfriando. Nós cristãos, quantos comportamentos e atitudes nossas que nós amávamos e hoje não amamos mais. Por quê? Porque agora nós estamos em Cristo. Agora nós estamos em comunhão com Deus. E se nós somos um espírito com Deus, não podemos ter comunhão onde Deus não está. Nas atitudes e comportamentos carnais e pecaminosos. Porque quando nós estamos em comunhão íntima com Deus, nós começamos a receber os benefícios do céu. Comunhão diz ter tudo em comum. Você já imaginou uma comunhão de intimidade com Deus e todos os benefícios do reino nós recebemos? Então, é um desafio que eu quero deixar registrado aqui. Se você não recebe todos os benefícios do reino, tudo aquilo que Deus diz que nós devemos ter, é gostoso declarar, né? Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Declarar é bom, mas precisamos viver isso. Porque muitas pessoas declaram que tem tudo aquilo que a Bíblia diz que temos. Mas, na realidade, não vivem. Porque falta o quê? Comunhão com Deus. Quando estamos vivendo em comunhão com Deus, nós recebemos todos os benefícios do reino de Deus. Se você não tem paz, o reino de Deus é paz. Se você não tem alegria, o reino de Deus é alegria. Mas então o que me falta? Comunhão com Deus. E comunhão com Deus é não ter comunhão com o mundo e abandonar pensamentos e conceitos que não agradam a Deus. Nós precisamos entender que o reino de Deus tem princípios e os princípios do reino não mudam. É impossível querer ter comunhão com Deus sem ter comunhão com o corpo. Impossível ter comunhão com Deus mantendo comunhão com as atitudes e pensamentos pecaminosos. Porque quem se une com Ele se parece mais com Ele a cada dia. E o apóstolo Paulo nos ensina, lá em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17, portanto, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, tudo se fez novo. Isto não é místico, isso não é mágico. Isto é comportamento humano. É negar a nossa carne. E aqui é uma condição. Portanto, se você estiver em Cristo, as coisas velhas já passaram. Há um abandono das coisas velhas. É uma condição para quem está em Cristo. Para ter comunhão com Deus, é ser uma nova criatura. Não dá para dizer que temos Cristo, mas os comportamentos pecaminosos continuam. É impossível vir a Cristo e não mudar o estilo de vida. Porque aonde Ele entra, tudo se modifica. Mas aqui dentro nós precisamos deixar Ele nos modificar.
Seja moldado à imagem de Cristo, se pareça com o Filho. Isso eu falo em espírito, alma e corpo. Devemos nos santificar. Espírito, alma e corpo. E manter esta santificação até o dia de Jesus. E está perto, está próximo. Falta pouquinho. Os sinais estão aí. Estão acontecendo. E o que precisar acontecer neste mundo para que Jesus volte, que aconteça logo. E saiba, o que está acontecendo no mundo faz parte de um processo de fim dos tempos. Eu não estou falando apenas pandemia, mas nós vemos o quanto o mundo está doente. A pandemia ela veio para descobrir a nudez da humanidade, do quanto estamos doentes. E precisamos aceitar a cura no espírito e na alma, que vem somente de Jesus Cristo, somente através dele. Jesus veio para restaurar a nossa comunhão com o Pai. Os velhos costumes e atitudes não fazem mais parte do novo ser gerado por Deus em nós. Aquilo que Deus gera em nós faz com que sejamos transformados, mudados, e as atitudes erradas do passado, pensamentos de ira, de ódio, já não faz mais parte da vida do crente. Daquele que quer ter comunhão com Deus, a inveja, a fofoca, a destruição, a destruição de lares e famílias. É tempo de restauração. É tempo de viver milagres de Deus. Mas nós precisamos ter comunhão com Ele. Para termos comunhão com Ele, precisamos abandonar as coisas erradas do passado. E tem muitas pessoas que não recebem o novo de Deus, todos os benefícios do reino de Deus. Por quê? Ainda não mudaram. Deus está falando com você a área na sua vida que você precisa mudar. Então faça isso urgente. Faça isso muito rápido. Para que você receba os benefícios do reino. É matar a nossa carne a cada dia. Lutar contra as tentações. Contra os nossos conceitos mundanos. A mudança que nós necessitamos está em Jesus Cristo. Em João capítulo 10, versículo 30, Jesus disse: eu e o Pai somos um. Não porque ele e o Pai eram um, não porque ele falava, mas pelo que ele fazia. Então agora eu quero te fazer uma pergunta. Você e o Pai são apenas um? Isso só é possível através de Jesus. O quanto nos parecemos com Jesus é o quanto nós estamos em comunhão com Deus. Não adianta dizer, eu estou em comunhão com Deus, e não se parecer com Cristo. Se pareça com Cristo em tudo. Ame todas as pessoas, perdoe, não tenha mágoa, não seja fofoqueiro. Porque Deus quer te limpar. E então a glória de Deus é derramada sobre nós. Vivemos milagres, vivemos o sobrenatural. E isso só vai acontecer se renovarmos as nossas mentes diariamente. Para recebermos e vivermos a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Você quer viver a perfeita vontade de Deus na sua vida? Se pareça com Cristo. Imite Jesus. Abandone aquilo que não agrade. E então, a unção é derramada. O poder de Deus é derramado. Há um mover sobrenatural de Deus nas nossas vidas. Mas a permanência desta presença dele em nós depende de nós, das nossas mudanças.
Viva Cristo. A comunhão com Deus deve ser permanente. Lutar diariamente contra os nossos conceitos errados e atitudes que não agradam a Deus. Deixe seu orgulho de lado. As influências externas não podem abalar a nossa comunhão com Deus. A luta na alma é muito grande, nos nossos pensamentos, as nossas vontades, as nossas emoções. Mas se renda à vontade de Deus. Tome a sua cruz a cada dia e siga Jesus Cristo. Então você terá comunhão com Deus. Que o Senhor nos abençoe. Que o Senhor nos fortaleça. Faça da sua oração como eu faço em todas as minhas orações. Pai, me mostra o que eu preciso mudar. Em que área da minha vida eu preciso mudar. Se é na ira, Deus vai enviar uma pessoa para te deixar irado. É um sinal de Deus numa área que você precisa mudar. É na tentação, em alguma área da sua vida, Deus vai permitir essa tentação para você reconhecer que você precisa mudar nessa área. Mas fiel é Deus, que não nos deixa ser tentado acima do que podemos suportar. Oh, Pai Todo-Poderoso. Então, quando vier a tentação, saiba que você pode suportar. Não cair nessa tentação. Porque o apóstolo Paulo nos ensina. Deus é tão fiel que junto com a tentação, Ele envia o escape. E o escape muitas vezes está aqui, ó, na nossa mente. Nós sabemos como agir quando vem a tentação. E aí nós vamos agradar o nosso Deus Todo-Poderoso. Que o Senhor nos fortaleça com essa palavra, para que possamos nos parecer mais com Cristo. Não existe comunhão com Deus se não nos parecermos com Cristo. Eu amo a Deus do meu jeito. Se o seu jeito não for Jesus Cristo, então você não ama a Deus. Porque Deus, Ele entregou o seu Filho e o seu Filho obedeceu. E o apóstolo Paulo, conhecendo muito bem sobre isso, ele fala lá em Filipenses capítulo 2, que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Jesus Cristo. Que mesmo sendo igual a Deus, Ele não se apegou no ser igual a Deus, mas Ele se entregou, se humilhou. E Ele foi até a morte, morte de cruz. Ele foi até a morte. Isso é matar a nossa carne e as nossas vontades para ter o mesmo sentimento que houve em Cristo. E assim como Deus exaltou Jesus soberanamente, o fazendo assentar nas regiões celestiais, no seu trono, ao seu lado, Ele fará comigo e com você, se nós nos parecermos com Cristo a cada dia. O que o Pai fez com Jesus, Ele fará comigo e com você, nos fazendo assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Efésios 2:6. Para isso precisamos morrer para esse mundo e viver Cristo. Feche os seus olhos. Feche os seus olhos e fale com Deus agora. Peça perdão por todas as suas atitudes, os seus comportamentos que não te fazem parecer com Jesus. Até nos seus pensamentos. Se verdadeiramente temos a mente de Cristo, conforme nós ministramos na semana passada, então a nossa mente só pode pensar aquilo que Cristo pensaria a respeito de qualquer situação e de qualquer pessoa.
Que a nossa mente, os nossos pensamentos sejam voltados a Deus, santificados em tudo. Se você está pensando que precisa ligar para alguém e pedir perdão, e até mesmo aquele grupo da família falar: ei, me aceita de volta no grupo do WhatsApp, peça perdão, se humilhe. Fui orgulhoso, achando que somente as minhas ideias eram as corretas. Quem tem a resposta para toda essa bagunça que está no mundo? Sim, a palavra de Deus, somente Jesus Cristo. Me perdoe. Então, se você está pensando em alguém aí, é porque o Espírito Santo de Deus está te incomodando. Então você precisa se reconciliar. Aquele seu melhor amigo, vocês caminhavam juntos, se afastaram por causa de discussão política. Sentava na mesma mesa, agora não senta mais. Porque pensa diferente. Ame as pessoas assim como Cristo amou. Se entregue por ela. Se pareça com Cristo. Senão, não haverá comunhão com Deus. Pai Todo-Poderoso, eu te peço fortalecimento sobre os teus filhos. Fortalece cada um agora, Senhor. Muitos estão tomando decisões. Infelizmente, não todos vão cumprir. Nem todos, por causa do seu orgulho, vão fazer aquela ligação. Mas eu te peço, capacite, Senhor, para que todos façam isso. Em nome de Jesus. Que haja comunhão dentro de casa. Comunhão entre os cônjuges, entre os irmãos, pais e filhos. Que haja comunhão, Senhor. Haja mais amor. Batiza-nos com o teu amor e encha-nos da tua glória. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Tenha essa palavra como estilo de vida para a sua vida. Em nome de Jesus. Irmãos, que o Senhor abençoe sua vida, sua casa, tudo que você tem. Pelas determinações do governo e os riscos que corremos, em aglomerações, os cultos presenciais ainda não estão permitidos. Mas isso não pode alterar em nada o nosso culto a Deus. Eu incentivo você a não participar somente de um culto pela internet, mas faça na sua casa. Ore com a sua família. Próximo domingo estaremos ministrando a ceia do Senhor aqui. Prepare na sua casa a ceia para o próximo domingo. E não celebre a ceia de Jesus na sua casa somente nos primeiros domingos de cada mês. Mas faça isso mais vezes. Não espere o próximo culto online para celebrar um culto na sua casa. Faça isso você mesmo. Reúna a sua família em oração e comunhão. Em breve tudo isso vai acabar e poderemos nos reunir nas igrejas. E mesmo quando tudo isso acabar, a perseguição contra as igrejas vão aumentar. Não pense que vai ficar mais fácil quando todos estiverem vacinados. O pós-pandemia será tão difícil quanto o momento da pandemia. Pastor, isso é para se desesperar, se desanimar? Jamais. Para nós que estamos em Cristo, vamos viver a vontade dEle. Vamos viver a vontade dEle, mesmo em meio à perseguição. Amanhã nós teremos nosso culto de oração online, às 15 horas, pelo Facebook. Estamos aí todos os dias, ao meio-dia, a oração do meio-dia, pelo Meet. Se você não recebe o link aí, cobra de alguém, para que você possa orar todos os dias de segunda a sexta, ao meio-dia. Se envolva nas programações, mesmo que através das redes sociais.
Que o Senhor abençoe a sua vida e a sua casa. Seja abençoado também, entregando o seu dízimo e a sua oferta. As contas da igreja estão aí nas redes sociais. Nós te amamos, Senhor. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eu te amo, meu irmão, minha irmã. Estamos aí, como diz a pastora Patrícia, a um WhatsApp de distância. E aí nós estaremos em comunhão. Vamos orar pelos pedidos agora. Colocar diante de Deus para finalizar esta celebração. Glória a Deus, em pedido de todo lado. De todo lado. Problemas de enfermidade. Saúde das pessoas, cirurgia. Muitas famílias precisam de restauração. Eu recebo quase que diariamente informações. Tem um grupo de pastores e amigos que eu recebi informação de uma criança de 6 anos de idade está entubada com Covid. O pequeno Arthur seja curado em nome de Jesus. Vamos orar por todos esses pedidos. Não somente os que foram anotados, mas todos aqueles que estão registrados aí. Pai Todo-Poderoso, nós queremos colocar diante de Ti. Tu és o Deus poderoso. Visita-nos, Pai, em nome de Jesus. Opera milagres, Senhor. Visita o enfermo. Visita famílias, Pai amado. As finanças, Pai. Em nome de Jesus. Restaura casamentos, relacionamentos. Pai Todo-Poderoso, tenha misericórdia das nossas vidas. Opera milagres. Aquilo que o homem não pode fazer, o Senhor pode fazer. Aonde o homem não pode agir, o Senhor pode agir. E em nome de Jesus, Pai amado, nós declaramos vitória. Nós declaramos cura, Senhor. Restauração, Pai amado. Aqueles que estão afastados do Teu caminho, Senhor, traz de volta, Senhor. Aqueles que ainda não se decidiram ao lado de Jesus, Pai Todo-Poderoso, toca no coração. Espírito Santo de Deus, convença-o do pecado, Pai amado, para que possam Te buscar a cada dia. Espírito Santo de Deus, manifesta a Tua glória, Senhor. Nós podemos sentir a Tua presença diariamente, Senhor. Um avivamento poderoso sendo derramado sobre a Tua igreja, sobre a nossa nação, Pai. Em nome de Jesus, que as existências das trevas caiam agora, sejam derrotados e, Senhor, espalhados todos os nossos inimigos pelo poder que há no nome de Jesus. E sabemos que os nossos inimigos são espirituais. Pai Todo-Poderoso, manifesta a Tua presença, Senhor, e nós declaramos milagres, Senhor, restauração, declaramos vida, Senhor, e declaramos que todos venham, Senhor, buscar uma comunhão de intimidade contigo. Pai, muito obrigado por esse tempo, por essa manhã profética, Senhor Deus amado. Manifesta a Tua glória sobre nossas casas, nossas famílias, que tenhamos mais e mais experiências contigo, Pai. Somos gratos a Ti, Senhor. Obrigado, Senhor, por esse tempo, nesta casa, Senhor, esta gravação. Abençoa esse estúdio, prospera esta família, Senhor. Entra nas nossas casas, Pai, temos sede de Ti, Senhor, queremos atrair a Tua presença, Senhor Deus, em nome de Jesus, temos sede de Ti, Jesus. A Ti a honra, a glória, louvor, domínio e majestade para todos sempre, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Nós amamos vocês, que o Senhor abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família, te dê muita saúde, em nome de Jesus. Que tenhamos todos os dias íntima comunhão com Deus. Amém e amém. Fiquem na paz do Senhor.